E se eu te dissesse que uma única noite pode mudar o rumo da sua prosperidade? Não é sorte. Não é milagre. E não é motivação barata. Esse é um princípio usado por um dos homens mais ricos da história, Andrew Carnegie. E quase ninguém pratica isso hoje. Mas quem pratica começa a ver portas abrindo, oportunidades surgindo e o dinheiro fluindo de formas inesperadas. E tudo começa antes de dormir. Enquanto a maioria das pessoas termina o dia cansada, reclamando e rolando o celular, os grandes construtores de riqueza fazem algo diferente. Eles programam a mente para prosperar. Carnegie acreditava que a mente humana é a maior fábrica de riqueza que existe. Andrew Carnegie saiu da pobreza absoluta e construiu um império bilionário no aço. Mas ele não acreditava sua riqueza apenas ao trabalho duro. Ele falava sobre um processo mental, uma prática noturna, que alinhava a mente com oportunidades. E essa prática foi passada para Napoleão Hill, que estudou os milionários da época. Antes de dormir, Carnegie fazia um exercício simples e mais poderoso. Ele revisava mentalmente o seu dia, como se fosse um diretor de filme. Mas tem um detalhe importante. Ele não focava nos erros. Ele não revivia fracassos. Ele reescrevia o dia mentalmente como deveria ter sido. Se uma reunião deu errado, ele imaginava ela dando certo. Se perdeu uma oportunidade, ele visualizava ganhando. Se houve medo, ele se via agindo com confiança. Ele treinava o subconsciente para um padrão de vitória. A sua mente não sabe diferenciar o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você dorme, seu cérebro entra em um estado de programação profunda. Se você dorme com medo, frustração e preocupação, você programa escassez. Mas se você dorme com imagens de sucesso, decisões corretas e vitórias, você programa abundância. Carnegie não fazia isso por horas. Apenas alguns minutos antes de dormir. Sem celular. Sem distração. Só você, olhos fechados, reconstruindo seu dia em versão próspera. Depois de alguns dias, algo começa a mudar. Você acorda mais confiante. Passa a perceber oportunidades. Toma decisões com menos medo. Sua postura muda. Sua energia muda. E o mundo responde à sua nova vibração mental. Isso não é pensamento mágico. É reprogramação mental. O mundo externo muda quando o mundo interno muda primeiro. Hoje à noite, antes de dormir, pegue o pior momento do seu dia. E refaça ele mentalmente como um sucesso absoluto. Faça isso apenas uma noite. E observe como você acorda amanhã. Os ricos treinam a mente. Os pobres deixam a mente solta. Se você fizer isso por uma noite, já vai sentir algo diferente. Mas quando você faz por 7 noites seguidas, algo mais profundo acontece. Seu subconsciente começa a aceitar essa nova versão de você como real. E o subconsciente é quem dirige suas decisões, suas reações e até as oportunidades que você percebe. A maioria das pessoas acha que prosperidade é só esforço. Mas esforço sem direção mental é como remar contra a maré. Quando sua mente está programada para escassez, você sabota oportunidades sem perceber. Você hesita. Você duvida. Você procrastina. Você se sente pequeno diante de grandes decisões. Mas quando você dorme alimentando imagens de vitória, seu cérebro começa a buscar coerência com isso. Você passa a agir de forma diferente sem perceber. Sua postura muda. Seu tom de voz muda. Seu olhar muda. Sua energia muda. E o mundo responde a essa nova frequência. Não é misticismo. É alinhamento interno. Andrew Carnegie acreditava que o pensamento dominante da noite se torna a direção do dia seguinte. Por isso, ele nunca dormia revivendo fracassos. Ele escolhia o que sua mente iria levar para o estado mais profundo de influência. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Durante o sono, o cérebro organiza memórias, emoções e crenças. Se você entrega ao seu cérebro imagens de derrota, ele reforça a identidade de alguém que perde. Se você entrega imagens de superação, sucesso e confiança, ele reforça a identidade de alguém que vence. E a prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa na identidade. Você não atrai o que quer. Você atrai o que acredita que é. Por isso essa prática é tão poderosa.
Ela muda quem você acredita ser. E quando isso muda, suas escolhas mudam. E quando suas escolhas mudam, sua realidade muda. Mas existe um erro que bloqueia tudo. Fazer o exercício e, logo depois, voltar para o celular, notícias negativas e comparações. Isso cancela a programação. Os últimos minutos antes de dormir precisam ser protegidos. Eles são o portal entre sua mente consciente e o seu subconsciente. Então hoje, quando for deitar, apague a luz. Feche os olhos. Respire fundo. E recrie mentalmente seu dia como se você fosse a sua melhor versão. Veja-se falando com segurança. Tomando decisões com coragem. Aproveitando oportunidades. Sendo respeitado. Sendo próspero. Sinta a emoção disso. Não assista como um espectador. Viva como protagonista. Porque sua mente não segue palavras. Ela segue imagens com emoção. E se você repetir isso por alguns dias, vai perceber algo curioso. Situações começam a surgir. Conversas acontecem. E ideias aparecem. Portas que pareciam fechadas começam a se mover. Não porque o mundo mudou primeiro, mas porque você mudou primeiro. A prosperidade não entra em uma mente bagunçada. Ela entra em uma mente alinhada. E tudo pode começar em apenas uma noite. Se você vai fazer esse desafio hoje, comenta aqui. Minha prosperidade começou. E deixa esse vídeo salvo para repetir o exercício sempre que precisar alinhar sua mente de novo. E quanto mais você pratica isso, mais começa a perceber que prosperidade não é um evento, é um estado mental contínuo. A maioria das pessoas vive no modo sobrevivência. Pensam no que falta. No que deu errado. No que não tem. E sem perceber, treinam a mente para continuar encontrando falta, erro e limitação. Mas quando você passa a dormir visualizando soluções, conquistas e confiança, seu cérebro começa a buscar caminhos em vez de obstáculos. Você para de reagir à vida, e começa a criar a sua direção. Andrew Carnegie entendia que grandes resultados são construídos primeiro no invisível. Antes do aço, antes das fábricas, antes da fortuna, existia uma visão clara dentro da mente. E ele protegia essa visão todos os dias. Principalmente à noite. Porque à noite é quando a mente baixa as defesas e aceita sugestões com mais força. É por isso que tantas pessoas acordam já cansadas da vida, mesmo antes do dia começar. Elas dormiram alimentando preocupação. E preocupação é um pedido para que os mesmos problemas continuem. Mas quando você dorme com imagens de vitória, é como se estivesse entregando uma ordem silenciosa ao seu subconsciente. É isso que eu sou. É isso que eu faço. É isso que eu mereço viver. E sua mente trabalha enquanto você dorme. Organizando ideias. Conectando soluções. Preparando respostas. Muitas das melhores decisões surgem quando você acorda. Não por acaso. Mas porque sua mente passou a noite trabalhando a seu favor. Só que existe algo ainda mais profundo. Quando você repete essa prática, você começa a se sentir estranho em ambientes de escassez. Reclamações passam a incomodar. Pensamentos pequenos deixam de fazer sentido. Você começa a desejar crescer, aprender, evoluir. Isso é a identidade mudando. E quando a identidade muda, o destino muda. Porque você não vive aquilo que deseja. Você vive aquilo que acredita ser natural para você. Se a prosperidade parecer longe, é porque sua mente ainda a vê como algo fora da sua identidade. Esse exercício traz a prosperidade para dentro da sua identidade. Ele diz para sua mente: isso é normal para mim. E o que é normal em si torna realidade. Mas lembre-se, isso não substitui a ação. Isso direciona a sua ação. Uma mente programada para a vitória toma decisões melhores. Enxerga oportunidades antes dos outros. Age mesmo com medo. Persiste quando outros desistem. E é assim que a prosperidade começa a destravar. Não como um milagre repentino, mas como uma sequência de escolhas certas feitas por alguém que passou a se enxergar diferente. Então hoje à noite, você não está apenas imaginando um dia melhor. Você está treinando a mente que vai construir seus próximos anos.
Você está ajustando o padrão interno que determina o padrão externo. E isso pode começar agora. Quando você deitar hoje, não leve o peso do dia para a cama. Leve a versão vitoriosa de você. Feche os olhos e veja. Você resolvendo. Você conquistando. Você prosperando. Você sendo respeitado. Você crescendo. Sinta como se já fosse verdade. Porque para sua mente, emoção intensa é verdade. E quanto mais real você tornar isso internamente, mais natural se torna externamente. Se você quer continuar aprendendo a usar sua mente como ferramenta de prosperidade, se inscreve no canal. Aqui você não aprende só a pensar positivo. Você aprende a pensar estrategicamente. E comenta aqui embaixo. Eu estou programando minha prosperidade. Porque a mudança começa quando você decide conscientemente dirigir sua própria mente. Existe um ponto em que você percebe que não está mais apenas fazendo um exercício mental. Você está se tornando outra pessoa. E isso assusta muita gente. Porque crescer exige abandonar a versão antiga de si mesmo. A versão que se vitimizava. Que adiava. Que se contentava com pouco. Que dizia um dia. A prática da noite quebra isso aos poucos. Ela coloca você, todos os dias, em contato com a sua versão mais forte. E quando você vê essa versão repetidamente, sua mente começa a perguntar: se eu já consigo me ver assim, e por que não agir assim agora? É aí que a prosperidade começa a destravar de verdade. Porque a maior trava nunca foi o dinheiro. Foi a autoimagem. Pessoas que se veem pequenas fazem escolhas pequenas. Pessoas que se veem capazes fazem movimentos maiores. E tudo começa na imagem interna que você alimenta. Por isso, essa prática parece simples, mas é profunda. Você está treinando sua mente para se familiarizar com o sucesso. E o ser humano age com mais confiança naquilo que é familiar. Fracasso é familiar para muitos. Prosperidade ainda não. Esse exercício muda essa familiaridade. Ele transforma a vitória em algo comum dentro de você. E quando a vitória se torna comum na sua mente, ela deixa de ser rara na sua vida. Mas existe um detalhe que acelera ainda mais esse processo. Gratidão antecipada. Enquanto você recria mentalmente seu dia em versão vitoriosa, sinta gratidão como se já tivesse vivido aquilo. Gratidão é o selo emocional que diz ao cérebro: isso é importante. Guarde isso. Reforce isso. Sem emoção, é só imaginação. Com emoção, vira programação. E aos poucos você começa a notar algo quase invisível, mais poderoso. Você reclama menos. Se compara menos. Se distrai menos. Se respeita mais. E pessoas que se respeitam mais tomam decisões melhores. Dizem não para o que enfraquece. Dizem sim para o que constrói. Isso é prosperidade em movimento. E o mundo externo começa a refletir esse novo padrão. Novas conversas. Novas conexões. Novas ideias. Novas oportunidades. Não porque você teve sorte, mas porque sua mente parou de ignorar o que antes ela nem enxergava. Oportunidades sempre existiram. Mas sua mente só enxerga aquilo que combina com o que você acredita ser possível. Agora você está ampliando o que é possível dentro de você. E isso muda tudo. Então, antes de dormir hoje, lembre-se. Você não está apenas fechando os olhos. Você está abrindo um espaço interno onde sua nova realidade começa a ser construída. Proteja esse momento. Valorize esse momento. Porque poucos minutos conscientes à noite podem mudar anos inconscientes de repetição. E um dia você vai olhar para trás e perceber: a virada não começou quando o dinheiro chegou. Começou quando sua mente mudou. Se esse conteúdo fez sentido para você, continua aqui no canal. Aqui a gente não fala só de prosperidade externa. A gente constrói a prosperidade interna que torna a externa inevitável. E escreve aqui embaixo, para reforçar sua decisão: minha mente trabalha a meu favor. Porque a partir do momento que você assume o controle da sua mente, você começa a assumir o controle da sua vida. E quando você começa a assumir o controle da sua mente, algo silencioso acontece.
Você para de viver no automático. A maioria das pessoas acorda e reage ao que aparece. Notícias definem o humor. Problemas definem a energia. Opiniões dos outros definem decisões. Mas alguém que treinou a mente à noite acorda diferente. Acorda com direção interna. Não espera o mundo dizer quem ele é naquele dia. Ele já decidiu antes de dormir. E isso muda a forma como você atravessa os desafios. Problemas deixam de parecer paredes. Passam a parecer degraus. Você começa a se perguntar: o que isso está me ensinando? Como eu posso crescer com isso? Qual oportunidade existe aqui? Essa mudança de pergunta muda o rumo da sua vida. Porque sua mente sempre trabalha para responder às perguntas que você faz. Se você pergunta por que nada dá certo para mim, sua mente busca provas disso. Se você pergunta como eu posso fazer dar certo, sua mente busca caminhos. E essa prática noturna treina você a viver na segunda pergunta. Mas existe outro efeito poderoso. Você começa a desenvolver autoconfiança silenciosa. Não é arrogância. Não é ostentação. É certeza interna. A certeza de que você consegue aprender. De que consegue melhorar. De que consegue se levantar. E essa certeza é magnética. Pessoas confiam mais em quem confia em si mesmo. Oportunidades procuram quem demonstra preparo. E preparo começa na mente. Andrew Carnegie entendia que riqueza externa é consequência de organização interna. Uma mente confusa cria resultados confusos. Uma mente direcionada cria resultados direcionados. E esse exercício noturno é como arrumar a casa por dentro. Você tira o peso do dia. Substitui fracasso por aprendizado. Substitui medo por imagem de coragem. Substitui dúvida por visão de conquista. Você limpa o terreno mental onde o próximo dia será construído. E isso impede que o ontem negativo invada o amanhã. Quantas pessoas estão vivendo problemas de anos atrás, repetidos todos os dias, apenas porque continuam revivendo mentalmente as mesmas derrotas? Você está fazendo o oposto. Está treinando sua mente para criar novas respostas. E respostas novas criam realidades novas. Mas seja paciente. Prosperidade verdadeira não é explosão. É construção. Cada noite que você pratica isso é como colocar um tijolo na sua nova identidade. E quando a identidade muda, você naturalmente começa a buscar ambientes melhores. Conteúdos melhores. Conversas melhores. Referências melhores. Você cresce por dentro. E o crescimento por dentro exige expansão por fora. Então, se em algum momento você se sentir desconfortável com o que antes era normal, não estranhe. Isso é sinal de evolução. Você não cabe mais na versão antiga. E a prosperidade precisa de espaço para entrar. Hoje à noite, quando fechar os olhos, lembre-se. Você não está apenas imaginando. Você está ensaiando a vida que está construindo. Grandes atletas ensaiam mentalmente antes da competição. Grandes líderes visualizam decisões antes de tomá-las. Grandes construtores de riqueza veem o resultado antes de existir. Você está fazendo parte desse grupo agora. Não porque já tem tudo, mas porque decidiu pensar como quem vai ter. E pensamento consistente cria ação consistente. Ação consistente cria resultado consistente. E resultado consistente é prosperidade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que pode viver mais. Então honra isso. Pratique hoje. Pratique amanhã. E perceba como sua mente começa a se tornar sua maior aliada. E escreve aqui nos comentários, para firmar esse compromisso com você mesmo. Eu decidi evoluir. Porque a prosperidade começa no momento em que você decide não ser mais a mesma pessoa de ontem. E quando você decide não ser mais a mesma pessoa de ontem, você entra em um território que poucos têm coragem de entrar. O território da responsabilidade. Porque a partir do momento em que você entende que sua mente influencia sua realidade, você não pode mais culpar o mundo por tudo. Isso é libertador, e ao mesmo tempo desafiador. Libertador porque você percebe que tem poder. Desafiador porque exige que você use esse poder com consciência.
Essa prática noturna é um treino de responsabilidade interna. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser criador de respostas. E quem aprende a criar respostas, nunca mais se sente preso. Pode enfrentar crise, mudança, dificuldade. Mas carrega dentro de si um centro firme. Uma direção. Uma visão. E visão é o que sustenta alguém quando o caminho ainda não está claro. Andrew Carnegie não construiu riqueza apenas com aço. Ele construiu primeiro uma visão inabalável de quem ele estava se tornando. E protegia essa visão todos os dias. Principalmente quando ninguém mais via. É fácil acreditar quando os resultados já chegaram. Difícil é acreditar quando ainda está no processo. É por isso que a prática da noite é tão poderosa. Ela mantém viva a visão quando o mundo ainda não confirmou nada. Ela fortalece sua identidade antes do reconhecimento externo. E reconhecimento sempre vem depois da identidade consolidada. Você não sustenta a prosperidade com uma mente fraca. Dinheiro amplia quem você já é. Se sua mente é caótica, a prosperidade vira confusão. Se sua mente é firme, a prosperidade vira expansão. Então você está fazendo algo muito maior do que um exercício de imaginação. Você está fortalecendo o seu interior para sustentar o que está por vir. E quanto mais você pratica, mais começa a confiar no processo. Menos ansiedade. Menos pressa. Menos comparação. Você entende que está construindo algo sólido. E construção sólida leva tempo, mas não desmorona fácil. Existe uma frase que resume isso. O que você repete mentalmente, você reforça na sua identidade. Se você repete mentalmente que é incapaz, isso se torna parte de quem você acredita ser. Se você repete mentalmente que é capaz, resiliente e próspero, isso começa a se tornar seu padrão natural. E identidade é destino. Sua vida segue a direção da sua identidade dominante. Por isso, nunca subestime esses minutos antes de dormir. Eles são como sementes plantadas em um terreno fértil. O subconsciente não discute. Ele aceita, absorve e trabalha. E um dia você começa a perceber. Você reage diferente. Escolhe diferente. Se posiciona diferente. E as pessoas começam a te tratar diferente também. Porque o mundo responde à forma como você se enxerga. Se você se vê pequeno, o mundo te limita. Se você se vê em crescimento, o mundo começa a abrir espaço. Então, hoje à noite, quando deitar, não leve para a cama a versão cansada de você. Leve a versão consciente. A versão que sabe para onde está indo. A versão que entende que prosperidade é um processo interno antes de ser um resultado externo. Feche os olhos. Respire fundo. E se veja atravessando os desafios com firmeza. Tomando decisões com clareza. Aproveitando oportunidades com coragem. E agradeça como se já estivesse vivendo essa fase. Porque a mente responde aquilo que você sente como real. E quanto mais real isso se torna dentro de você, menos distante parece fora de você. Continue praticando. Continue protegendo seus pensamentos. Continue treinando sua mente como quem treina um músculo. Porque uma mente forte sustenta uma vida forte. E prosperidade não é para quem deseja muito. É para quem se prepara internamente para recebê-la. Se você está decidido a fazer isso virar parte da sua rotina, comenta aqui. Eu estou construindo minha nova mente. Porque a vida que você quer começa na mente que você escolhe alimentar todos os dias. E quando isso se torna parte da sua rotina, você percebe que a verdadeira mudança não é barulhenta. Ela é silenciosa. Você não acorda um dia com fogos de artifício. Você acorda diferente. Mais centrado. Mais claro. Menos reativo. Mais decidido. E essas pequenas mudanças internas começam a se acumular. Você passa a notar detalhes que antes ignorava. Percebe oportunidades que antes não via. Tem ideias que antes não surgiam. Não porque o mundo mudou. Mas porque sua mente está operando em outro nível. Prosperidade não é apenas dinheiro entrando. É clareza mental. É confiança nas decisões. É paz ao agir. É direção. E isso começa dentro.
A prática da noite é como alinhar o volante antes de acelerar. Sem alinhamento, você até anda e mais desgasta, desvia, se perde. Com alinhamento, o caminho flui. Você gasta menos energia lutando contra si mesmo. E mais energia construindo. Com o tempo, você percebe algo ainda mais profundo. Você deixa de correr atrás de validação. Não precisa que todos entendam seus planos. Não precisa que todos aprovem suas decisões. Porque você já construiu uma aprovação interna. E quem tem segurança interna não vive refém da opinião externa. Isso libera uma força enorme. A força de agir. De começar mesmo sem perfeição. De continuar mesmo sem aplauso. De persistir mesmo sem garantias. E é assim que a prosperidade se constrói de verdade. Passo a passo. Decisão após decisão. Pensamento após pensamento. Tudo começou quando você decidiu proteger os últimos minutos do seu dia. Quando decidiu que sua mente não ficaria mais largada ao acaso. Que seus pensamentos não seriam mais um reflexo automático do medo, da frustração e da comparação. Você passou a dirigir sua mente. E quem dirige a mente, dirige a vida. Talvez ninguém veja essa mudança no início. Mas você sente. E quando você sente, você sustenta. E quando você sustenta, os resultados vêm. Então, hoje à noite, quando deitar, lembre-se. Você não está apenas descansando. Você está programando. Você está construindo. Você está fortalecendo a versão de você que vai viver a prosperidade que hoje ainda parece distante. Continue. Mesmo quando não parecer estar mudando. Porque as maiores transformações acontecem primeiro no invisível. A semente cresce debaixo da terra antes de aparecer. E sua nova mentalidade está crescendo agora. Confie no processo. Pratique. Proteja sua mente. E permita que, noite após noite, você se torne a pessoa capaz de sustentar a vida que deseja. Porque a prosperidade começa no momento em que sua mente para de trabalhar contra você. E começa a trabalhar a seu favor.